Graça e paz, irmãos e irmãs, que Deus os bendiga em tudo e em todo o tempo. Nós queremos nessa oportunidade convidar os irmãos para lermos a carta de Tiago no capítulo 4, a partir do verso 13, quando ele diz sobre alguma coisa sobre a questão dos projetos humanos e a sua inconsistência. E ele diz o seguinte na sua carta: atendei agora vós que hoje dizeis, hoje é amanhã, ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Esse tempo de pandemia, de reclusão, de quarentena, de isolamento social, cada um diga da forma que quiser, mas o que a gente precisa discernir é que aquele tempo que nós não alegávamos não ter para refletir ou repensar a nossa existência enquanto pessoa humana, enquanto igreja, enquanto sociedade, talvez seja esse o tempo que Deus nos concedeu para fazermos essa reflexão. Se nós não encontrávamos, Ele nos proporcionou esse momento. É muito comum as pessoas se estruturarem enquanto pessoa e achar que a sua vida é e vai ser da maneira que ele imagina, por conta daquilo que ele conquistou, de dinheiro, de posição social, de conhecimento intelectual, científico, de uma família que ele constituiu, muitas vezes uma família abençoada, uma família consistente, uma família estruturada, e por ter muitas dessas coisas, ou mesmo alguma coisa que lhe satisfaça, muitas vezes a gente acha que os nossos planos, eles são planos factíveis, são planos consistentes. Aquilo que nós idealizamos, a gente conseguiu. Eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Mas de repente uma situação como um vírus, algo que a gente não consegue ver a olho nu, do ponto de vista do olho humano, mas somente através de equipamentos potentíssimos e estudos científicos é que se consegue detectar que é esse agente, esse vírus, esse ser vivo que se estabeleceu na humanidade, que está causando tanto problema. Tiago fala que a vida nossa enquanto ser humano é como uma neblina. Eu estou aqui no tempo e agora pela manhã tinha uma neblina. O sol saiu um pouquinho, ela se dissipou. Continua nublado, mas a neblina que estava, ela se dissipou. Então, a gente pode fazer planos, devemos fazer planos, mas eles precisam estar sintonizados com aquilo que seja a vontade de Deus para a nossa vida. Na minha retomada profissional, nesse tempo, hoje eu estaria, segundo os meus planos e o plano da empresa para quem eu trabalho, estaria em Guarulhos, como estive alguns dias atrás lá no Maranhão. Mas de repente, aquilo que eu estaria fazendo hoje em Guarulhos não se concretizou. Aquilo que daqui a um mês eu estaria novamente realizando lá no Pará, em Maranhão, também não há perspectiva. Todos os projetos humanos que são constituídos a partir da sua própria concepção, eles são falhos. E por que, então, colocar toda a nossa expectativa, toda a nossa força, toda a nossa capacidade, tudo aquilo que naturalmente Deus nos constituiu enquanto pessoa, naquilo que conquistamos, ou daquilo que projetamos?
E aí, trazendo isso do ponto de vista da igreja, a igreja perdeu, né, ao meu ver, já vem perdendo, né, há alguns anos, e eu falo de uns 30 anos para cá, de forma mais acentuada, perdeu a dimensão daquilo que seja o seu chamado enquanto igreja, enquanto extensão do reino de Deus no meio da sociedade humana. Quando Jesus chama os discípulos, quando ele constitui aquela primeira igreja formada pelos seus discípulos, ele os chama para levar as boas novas, para anunciar salvação, para apresentar graça, né, de Deus, a graça de Deus revelada através dele próprio, Jesus, aos homens. E a igreja, ao longo do tempo, ela vem se perdendo em meio a isso. Por aquilo que ela conquistou, por aquilo que ela constituiu enquanto entidade, enquanto instituição humana, denominacional, ela vem se perdendo, né, no tempo e nas épocas. E aquela que deveria ser, né, a anunciadora ou o atalaia da graça de Deus, do favor de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus, a igreja se constituiu de repente em um tribunal de justiça, que julga o mundo certo ou errado, próspero ou não, né, que vai segregando, né, para aqueles que fazem parte dela, com quem se deve andar, com quem se deve conversar, onde se deve estar, quando na verdade ela deveria estar, né, onde a coisa está podre, como sal para dar sabor, né? Ela, enquanto igreja, precisa estar não à distância ou vivendo um isolamento social permanente ou espiritual permanente, mas deveria estar onde a miséria, onde as pessoas que estão desalentadas, onde as pessoas que estão desprovidas, né, daquilo que é o projeto de Deus para a vida delas, a igreja precisava estar ali. Mas ela vem se afastando, ela vem praticando aquilo que nós estamos vivendo hoje, e tem muitos que estão achando muito bom, e conversava com um dos nossos pastores há uns dias atrás, há um medo, há um temor em que nos acomodemos nesse modelo de igreja virtual, que as pessoas passem a reivindicar, né, que os cultos sejam transmitidos para que elas se desloquem ou não no tempo e na vontade ou na possibilidade delas para onde quer, mas que os cultos estejam disponíveis, né, a Santa Ceia esteja disponível na internet e ela deixe de participar desse convívio social. Isso é anátema. Isso é mentira. Nós não podemos aceitar isso, esse isolamento social, esse isolamento enquanto igreja, e precisamos refletir nesse tempo a falta que a igreja faz enquanto projeto de Deus na vida da humanidade. Não adianta nós firmarmos os nossos projetos naquilo que temos, naquilo que nos tornamos, naquilo que podemos fazer enquanto pessoa humana. Se nesse momento, quando aquilo que você conquistou enquanto emprego está lá, mas você não pode ir. Muitos talvez hoje ou nesta semana estejam sendo comunicados da sua suspensão do contrato de trabalho. E o que adiantou, né, nosso investimento, nosso esforço, nosso trabalho, né, nossa privação de convívio, né, familiar, para conquistar o que conquistamos, e está lá, mas a gente não consegue desfrutar daquilo que conquistamos. Então, qual o caminho, né, que a gente pode retomar nesse tempo, e a gente precisa refletir sobre esse caminho? A primeira coisa que eu colocaria para nós é que nós devemos projetar sim, e colocar isso diante de Deus e fazer projetos e conquistar aquilo que o Senhor nos der a oportunidade,
de ter uma boa casa, um bom emprego, uma boa qualificação profissional, uma boa formação intelectual, uma boa base de capacidade científica para aqueles que querem ingressar nesse mercado. Ou seja, precisamos fazer projetos. Mas lembrar que a resposta certa dos nossos lábios acerca daquilo que projetamos e dizer futuramente: eu sou o vencedor, eu conquistei, eu possuí, nós faremos isso, essa resposta ela virá dos lábios de Deus a partir da aprovação dos projetos que fizermos. E se Deus nos conceder essa bênção, como tem concedido, né, dentro daquilo que é o projeto dele para a nossa vida, ao termos e ao possuirmos alguma coisa, é necessário que nós tenhamos isso e possuamos aquilo que o Senhor nos permitiu possuir, sem o sentimento de ser dono. De ser dono. Né? Quando eu tenho essa capacidade, né, de possuir alguma coisa ou ter alguma coisa, sem me ficar preso a essa coisa e achar que é isso que me dá a segurança, é isso que me dá a sustentação. Quando eu tenho a capacidade de ter sem sentir que eu sou dono absoluto daquilo, eu tenho a capacidade de compartilhar. E tem muita gente que tem as coisas e de repente se dá conta de que ele não tem nada, mas ele é possuído por aquilo que ele tem. Ao conquistar uma empresa sólida, um trabalho sólido, um trabalho promissor, né, uma carreira profissional boa, ou um ministério pastoral adequado, um ministério pastoral abrangente, impactante, mas por achar que ele é dono daquilo, de repente ele se vê não mais dono, mas possuído por aquilo, porque não passa a não participar, né, do seu convívio social, passa a não compartilhar mais aquilo que ele conquistou, porque a posse daquilo lhe traz sentimentos que lhe tornam incapazes de compartilhar de maneira abençoadora, de maneira, né, edificadora aquilo que Deus concedeu à vida dele. Tem muitos que estão tão apegados ao que têm, que na verdade eles que são possuídos, né, por aquilo que conquistaram. É tempo, né, de nós refletirmos acerca daquilo que somos. Aquilo que somos. E muitos podem dizer assim: eu sou dono da minha vida. Sou dono da minha vida. Mas como é que você tem administrado essa vida que você alega ser dono? Tem lugar para Deus nessa gestão sua da sua vida? Nós refletimos alguns dias na igreja, né, acerca da participação de Deus na nossa vida. E uma das reflexões que fizemos foi sobre o altar de Deus no nosso quarto. Nesse projeto de vida que você se julga dono, qual é o tempo que Deus tem tido na sua vida? Será necessário que, para que Ele tenha lugar nas suas reflexões, nas suas expectativas em relação a Ele, ou nas suas submissões de projetos a Ele, que uma nova pandemia, uma nova situação ou circunstância abata sobre a sua vida pessoal, ou sobre a nossa vida enquanto igreja, para que nos recolhamos ao tempo, né, para refletirmos acerca daquilo que somos, temos ou conquistamos? Tem muitas pessoas dizendo que a humanidade ou a sociedade vai se tornar um pouco melhor. E eu escrevi uns dias atrás um texto, e eu acredito no ser humano, porque não crer no ser humano e não acreditar no ser humano é negar a essência de Deus que existe dentro de cada ser humano, independente da condição que ele esteja vivendo nesse dia de hoje. Mas se eu não acredito no ser humano como um ser que tem dentro de si a essência de Deus e, portanto, é suscetível ou é
possível, né, em algum momento Deus olhar para ele como tem olhado e de repente ele olhar também para Deus e sentir esse amor que Deus dispensa sobre a vida de cada um de nós. Se eu não crer que o homem tem essa essência e que pode ser mudado e ser transformado, é a minha negação de Deus. Mas enquanto acreditar que a sociedade vai se constituir uma sociedade um pouco melhor enquanto grupo de pessoas, eu tenho um pouco de resistência a isso. Eu prefiro acreditar que cada um de nós, a partir da reflexão que estamos fazendo nesse tempo acerca do que somos, do que temos, como temos administrado aquilo que possuímos e onde nós queremos chegar com aquilo que somos e temos, a partir dessa reflexão e nos tornando um pouco melhores, cada um de nós, estabelecendo relações, estabelecendo e constituindo pontes dentro do universo e das relações que a gente tem, né, uns com os outros, enquanto igreja, enquanto família, enquanto sociedade, dentro da proximidade que cada um de nós tem. Se nós melhorarmos essas condições na nossa relação pessoal, individual, eu acredito que a gente possa fazer muita diferença. Então, meus queridos, lembre-se que Tiago, né, nos alerta nesse dia. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez de dizer se o Senhor... Devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Que nós possamos, nesse tempo, né, de reflexão, fazer uma reavaliação daquilo que temos sido, onde temos investido essa nossa capacidade de ser, em que nós temos servido uns aos outros, enquanto pessoa, enquanto igreja, enquanto sociedade, enquanto mundo. Aproveite, né, essa oportunidade, esse tempo que você não tinha, mas que Deus está te concedendo, para fazer essas reflexões pessoais, né, e que nós, enquanto igreja, façamos também as nossas reflexões enquanto chamados que somos por Deus para anunciar salvação, para manifestar graça, para compartilhar graça que temos sido alcançados da parte do nosso Deus através do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Que Deus os bendiga, que Ele seja aquele que direciona e que conduz e que te oriente, né, na gestão daquilo que você é, daquilo que você tem e daquilo que você pode fazer para o louvor da glória dele. Que Ele seja louvado nesse tempo, né, e em todo o tempo, no nome de Jesus.